Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um programa Atalhos, o que eu aprendi com os meus cabelos brancos. E hoje eu trago uma experiência singular, uma experiência que envolve o meu núcleo familiar mais íntimo, quanto as minhas filhas e a minha esposa me ensinam por meio de experiências muitas vezes intensas, mas que produzem saberes e sabores que nos transformam. E essa experiência, ela ocorreu há pelo menos aí uns 15 anos atrás, quando eu estava estudando, mergulhando nesse mundo da gestão sob liderança e aprendendo mais sobre práticas de feedback. E eu sempre tive um bom hábito, que é fazer a minha família de cobaia. Não sei se elas acham isso bom, mas todo aprendizado que se faz presente no meu mundo profissional, eu sempre trouxe para a minha experiência do cotidiano para testar, para vivificar esses conceitos por meio da vida, como ela é. E a essa época, eu convidei a minha esposa e minhas duas filhas. A minha filha mais nova devia ter aí os seus 5 anos, a mais velha acho que estava com 11 anos. E eu convidei as três para a gente sair para jantar, e durante o jantar eu fiz um convite, Olha, aprendi uma brincadeira nova e vamos brincar todos em família. E aí criança adora brincadeiras, E pai, como é essa brincadeira? Então, o nome dessa brincadeira é feedback. Minha esposa já olhou assim para mim com um olhar assustado, Aquele olho de Mônica arregalado, obviamente por já conhecer a prática do feedback dentro do ambiente corporativo. E as minhas filhas, como eu falei que se tratava de uma brincadeira, ficaram empolvorosas, querendo saber o que era, como era essa brincadeira. E aí eu pedi, caneta para o garçom, peguei guardanapos e pedi à minha esposa que me ajudasse aí a dividir esses guardanapos entre as crianças e propôs a seguinte regra, Nós vamos dividir esse guardanapo ao meio e vocês vão escrever os pontos positivos e os pontos negativos que vocês identificam em cada um de nós. Então, cada um iria falar sobre os demais membros da família. E na hora que eu propus essa brincadeira, a primeira surpresa que me vem, a minha filha mais velha, que à época tinha 11 anos, olhou para mim e disse: pai, pode falar mesmo? E é interessante porque a pergunta dela já desvela muitos conteúdos. Eu que sempre me achei um pai muito tranquilo, um pai muito aberto, muito amigo. A pergunta dela já revelava que existiam coisas que não eram ditas por medo, por alguma experiência de distanciamento. E aí eu me coloquei muito aberto, muito tranquilo. Não, filha, pode falar, tudo que você tiver aí é bem visto, que a gente usa esse espaço, essa nossa brincadeira, para que a gente possa se conhecer um pouquinho mais. E aí algumas pérolas vieram dessa brincadeira. A minha filha mais nova olhou para mim e disse: pai, por que o controle remoto da televisão tem que ficar contigo? E aí o óbvio me vem: eu nunca imaginei que isso fosse um dilema ou um emblema, É o óbvio que se revela. Mas na hora dessa pergunta, eu comecei a ampliar o olhar, Na realidade, qual era a estrutura de valor que eu estava disseminando para as minhas filhas? É que quem manda, quem tem um poder, dita as normas. Então, o poder financeiro, o poder econômico prevalecia. Então é interessante porque perguntas sutis vão desvelando práticas que muitas vezes se fazem destrutivas daquilo que é a natureza do que nós queremos prover como elemento de transformação, de cultura, de valores dentro da família. E aí eu olhei para minha filha: não, tudo bem, filha, a gente vai negociar quando for um programa que eu gosto, um programa que você gosta e tudo, E aí a minha filha mais velha, de 11 anos, trouxe a pérola da noite, Já depois de várias rodadas, a gente ia sempre mesclando os pontos positivos com os pontos a melhorar, e ela olhou para mim e disse: pai, por que quando tu sai com os teus amigos, tu não dá atenção a gente? E essa foi uma experiência, assim, profundamente dolorosa, Foi mesmo que ela dá uma pedrada em mim. Mas isso não tem nada a ver com o que ela disse, tem a ver com o juízo de valor, com a autoimagem idealizada que nós construímos de nós mesmos, com o modelo de pai perfeito. E aquilo dói, porque é como se a percepção do outro nos diminuísse. Mas na realidade, o que ela estava fazendo era disponibilizar o seu olhar para que eu pudesse ser um pai melhor. Em outras palavras, o que ela estava dizendo é: pai, eu te amo
E por te amar, eu não quero apenas brincar, eu quero a tua presença. E mais uma vez, essa fala me possibilitou entrar em um universo muito singular de aprendizado. Eu comecei a olhar minhas práticas enquanto pai e enquanto lazer em família. Normalmente, a gente ia para os restaurantes, marcávamos com os amigos e procurávamos restaurantes que tinham parquinhos. Normalmente, chegávamos cedo, sentávamos nas mesas próximas ao parquinho, que são verdadeiras jaulas, soltávamos as crianças lá dentro e aí estávamos tranquilos, porque elas estão brincando e nós estamos nos divertindo. Mas o que a minha filha trouxe de aprendizado é que não bastava apenas a brincadeira. É que o sentido de presença, de estar conosco enquanto família, para ela era valioso. Então esse presente dela me possibilitou olhar para esse universo a partir de novas perspectivas. Eu comecei a me policiar, a me vigiar um pouco mais enquanto essas práticas. Então, quando a gente saía, determinado momento da noite, eu pedia licença ali tranquilo, levantava, saía, podia brincar com elas por 30 minutos ali no parquinho. A gente pôde começar a criar alguns hábitos em família, de sairmos sem outros parentes ou sem amigos, momentos mais íntimos só da gente. Então, a experiência da escuta, a experiência de partilhar a verdade, por mais difícil que seja, mas que ela seja dita com amor, com a sinceridade do coração, é o espaço que nos possibilita expandir e evoluir como perspectiva daquilo que é o nosso caminhar. Então, aqui fica o olhar, essa experiência da verdade. E a verdade não é o absoluto, mas é a percepção do outro como espelho. Sempre que nós podemos entrar nesse espaço de partilha sincera, leal, verdadeira, nós temos a oportunidade de expandir, de aprender e de evoluir em relação aos nossos preceitos. Porque o feedback é, sem dúvida nenhuma, uma experiência seminal de transformação. Na nossa cultura, o feedback foi trazido ou traduzido como uma experiência contraditória, como uma relação, muitas vezes vinculadas a modelos de hierarquia, onde aquele que fala é aquele que traz o conhecimento e a verdade em função de um outro que escuta e é passivo diante da experiência. Na realidade, isso é uma deturpação do próprio princípio vital. A vida acontece por meios de ciclos de biofeedback. Para que eu possa estar aqui dialogando com vocês, nesse exato momento, o meu corpo está processando os ciclos de biofeedback em intervalos de inspiração e expiração. Então, todo feedback é uma experiência de troca, de partilha, de conexão, de comum união com o outro. Não é unilateral. A gente vê em algumas práticas do cotidiano, as pessoas vivendo experiências de feedback meramente como uma prática informativa, onde alguém vai dizer o que o outro precisa fazer para melhorar. E aí a gente começa a jogar paredão, porque eu estou jogando só, não existe o outro. O outro está ali como objeto. Se eu reconheço o outro como sujeito, e o sujeito é aquele que pratica a ação, se ele pratica, portanto, ele não é apenas reativo, ele escolhe que experiência ele quer viver, o feedback tem como premissa básica incluir o outro nesse exercício de diálogo. E diálogo vem diálogos, troca de significado, experiência dialética onde o outro se constrói presente diante da minha experiência. Se eu entro nessa experiência com minha filha renegando, entrando em atrito, em conflito, em negação daquilo que ela traz como possibilidade, eu não aprendo, eu não desenvolvo, nem eu como pai, nem ela evolui como filha e muito menos nós enquanto núcleo familiar. Então, o feedback por excelência é essa experiência de troca que nos torna uns pela conexão. E a partir desse espaço de escuta ativa e verdadeira, nós podemos entrar efetivamente numa experiência de co-construção que nos torna a todos maiores do que éramos. Então, fica o convite, fica a dica, que nós possamos viver verdadeiramente essa experiência plena onde a minha verdade não torna a verdade do outro uma mentira. Onde nós podemos viver com esse contraditório, mas interagindo de maneira harmoniosa diante das experiências conflituosas, mas fazendo das nossas limitações um elemento de expansão de potência. Porque esse é outro princípio distorcido como referência nossa, como construção cultural de vida.
Nós confundimos, inclusive linguisticamente, limitação com defeito. Defeito é um atributo que está associado a uma deformidade, mazela. Objetos são defeituosos porque eles podem estar prontos. O ser humano não tem defeito. Nós somos limitados como condição humana e a limitação é o nosso melhor, porque somos frágeis. A fragilidade, sob hipótese alguma, pode ser vista como um defeito ou uma normalidade insana diante da experiência do cotidiano. Talvez esse seja o grande dilema da nossa dificuldade de acolhermos o feedback como uma experiência nutridora, nutritiva e que gera efetivamente comum união. Que nós possamos nos conectar com as nossas limitações, porque somos frágeis. E tudo que é frágil é bom. A natureza é profundamente frágil, porque ela é imperfeita. Ela é perfeitamente imperfeita. E ao acolher sua fragilidade, ela pode se transformar, evoluir e expandir. Todo limite se expande. O universo está em expansão. E nós, como seres humanos, se quisermos de fato evoluir na vida, podemos fazer do feedback esse olhar da nossa humildade, que vem de humus, fertilidade, e podermos crescer a partir desses nutrientes orgânicos que apresentam por meio do espelho, que é o olhar do outro sobre a nossa própria experiência. Então fica o convite, teste na sua vida, na sua família, na realidade social cotidiana, essa experiência nutritiva de autotransformação. Se gostou, dá um like, fica com a gente, que semana que vem tem mais vídeo.